governos, representantes dos Estados-membros aqui reunidos. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar.
A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O Parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A Iniciativa Africana e o Grupo de Amigos da Paz, criado por China e Brasil, podem contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas
são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto
como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu duas personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Obrigado a todos. Aprecio muito. E eu não me incomodo de fazer esse discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Eu me sinto muito contente de estar aqui com vocês, de qualquer forma. E assim eu vou falar mais do meu coração. E posso só dizer que quem quer que esteja operando este teleprompter está em sérios apuros. A plateia toda ri. O senhor pode ir para o lado? Olá, Madame Primeira-Dama. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, embaixadores distintos e líderes mundiais. 6 anos se passaram desde que eu estive aqui neste grande hall e aderecei ao mundo que era próspero e em paz no meu primeiro mandato. Desde aquele dia, as chamas da guerra quebraram a paz que havia sido forjada em 2 continentes. A era de calma e estabilidade abriu caminho para uma das maiores crises do nosso tempo. E aqui nos Estados Unidos estava cheio de fraqueza, radicalismo e crime durante o último governo, que mandou o nosso governo para
repetidos desastres. Um ano atrás, nosso país estava em muitos problemas, mas agora, com só 8 meses de governo, temos o país mais quente de qualquer lugar no mundo e não tem nenhum país que sequer chegue perto. A América é abençoada com a economia mais forte, as fronteiras mais fortes, o exército mais forte, as amizades mais fortes e o espírito mais forte de qualquer país na face da Terra. Esta é, de fato, a era dourada, a era de ouro da América. Estamos rapidamente revertendo a calamidade econômica que herdamos do antigo governo, incluindo os preços muito altos e a inflação recorde, inflação como nunca tivemos antes. Sob a minha liderança, o custo da energia desceu, o preço da gasolina desceu, o preço do mercado desceu, a hipoteca desceu e a inflação foi derrotada. A única coisa que subiu foi o mercado de ações, que acabou de chegar em uma alta recorde. E ele teve uma alta recorde 48 vezes no passado recente. O crescimento está subindo, a manufatura está subindo, o mercado de ações, como eu acabei de falar, está no melhor que já esteve, e todos vocês nesta sala se beneficiam disso, quase todo mundo. E muito importantemente, o salário dos trabalhadores está subindo na taxa mais rápida em mais de 60 anos. E é disso que se trata, não é? Com 4 anos do governo Biden, tivemos menos que $1 trilhão de investimentos novos entrando nos Estados Unidos. Em só 8 meses desde que eu assumi o governo, nós asseguramos compromissos e dinheiro já pago para 70 trilhões de dólares. Em 4 anos, menos que $1 trilhão, desculpe, 17 trilhões. Em apenas 8 meses, 17 trilhões foram investidos. E agora está vindo de todas as partes do mundo. Implementamos o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos e o maior corte regulatório na história dos Estados Unidos, tornando isso, de novo, o melhor país do mundo para se fazer negócios. E muitas das pessoas nesta sala estão investindo nos Estados Unidos. E tem sido um investimento muito bom durante esses 8 meses. No meu primeiro mandato, eu construí a melhor economia da história do mundo. Tínhamos a melhor economia de todos os tempos na história do mundo. E eu estou fazendo a mesma coisa de novo, mas desta vez, na verdade, é bem maior. E ainda melhor. Os números passam muito o meu recorde que eu coloquei no primeiro mandato. E na nossa fronteira sul, repelimos com sucesso uma invasão colossal nos últimos 4 meses. E nos 4 meses que seguiram, o número de imigrantes ilegais que estavam entrando em nosso país foi 0. Difícil de acreditar. Porque se você olhar, só 1 ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas que estavam sendo despejadas de todo o mundo, de cadeias, de asilos mentais, traficantes de drogas. Eles vinham de todo o mundo. E eles só eram empurrados por nosso país com essa política ridícula de fronteiras abertas do governo Biden. Nossa mensagem é muito simples. Se você veio ilegalmente para os Estados Unidos, você irá para a cadeia ou você irá voltar de onde você veio. Ou talvez até mais longe do que isso, e você sabe o que isso quer dizer. Quero agradecer o país de El Salvador pelo trabalho de sucesso e muito profissional que eles fizeram em receber e colocar na cadeia tantos criminosos que entraram em nosso país, e aquilo foi sob o governo anterior que o número chegou nos recordes. E todos eles estão saindo. Não temos escolha. E outros países não têm escolha porque os outros países estão exatamente na mesma situação com imigração. Está destruindo seu país. E vocês têm que fazer algo a respeito. No palco mundial, a América é respeitada novamente, como ela nunca foi.
respeitada antes. Você pensa só há 2 anos, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ou até 1 ano atrás. A gente era motivo de risada em todo o mundo. Na cúpula da OTAN, em junho, virtualmente todos os membros se comprometeram em aumentar os gastos com defesa e a pedido para 2 a 4% do PIB, tornando nossa aliança bem mais forte, bem mais poderosa do que ela já foi antes. Em maio, eu viajei para o Oriente Médio para ver meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo e aquelas parcerias valiosas com a Arábia Saudita, com o Catar, com os Emirados Árabes Unidos e outros países na região. Eu acredito que outros países na região estão agora mais próximos do que em qualquer ponto antes. Meu governo negociou um acordo histórico de comércio depois do outro, incluindo com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Indonésia, as Filipinas, a Malásia e muitos, muitos outros. Da mesma forma, em um período de apenas 7 meses, eu terminei 7 guerras intermináveis. Falavam que eram intermináveis, que nunca seriam resolvidas. Algumas estavam acontecendo há 31, imagina só, 31 anos. Uma era 36 anos. Uma era 28 anos. Eu terminei 7 guerras. E em todo o caso, elas estavam com milhares de pessoas envolvidas, centenas de milhares sendo mortos. E isso inclui o Camboja, a Tailândia, o Kosovo e a Sérvia, o Congo e a Ruanda. Uma guerra violenta, atroz, Paquistão e a Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e a Armênia e o Azerbaijão. Incluía todos eles. Nenhum presidente ou primeiro-ministro e, por sinal, nenhum outro país chegou a fazer qualquer coisa que sequer chegue perto disso. E eu fiz em só 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca teve nada assim. E é uma honra enorme que eu tenha feito. E foi muito ruim que eu tive que fazer essas coisas, em vez das Nações Unidas terem feito elas. E, infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas sequer tentaram ajudar em qualquer um desses. Eu terminei 7 guerras, ajudei com os líderes de cada uma delas e desses países, e nunca sequer recebi uma ligação das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo. Tudo o que eu consegui das Nações Unidas foi um elevador que subia e parava bem no meio. Se a primeira dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído. Nós dois estamos em boa forma, nós dois ficamos de pé. E daí um teleprompter que não funcionava, desculpa, uma escada rolante que parava no meio. Essas são as 2 coisas que eu consegui das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. E por sinal, está funcionando agora. Acabou de sair. Acho que eu devia só fazer do outro jeito. É mais fácil. Muito obrigado. Eu não pensei sobre isso na hora porque eu estava ocupado demais trabalhando para salvar milhões de vidas, parando essas guerras. Mas depois eu percebi que as Nações Unidas não estavam lá nos ajudando. Eu só pensei nisso depois, não pensei nisso enquanto estava acontecendo, enquanto estava na negociação. Que não foram fáceis, negociações que não foram fáceis. E sendo esse o caso, para que servem as Nações Unidas? As Nações Unidas têm tanto potencial, eu sempre disse isso. Tem um potencial tremendo, incrível. Mas não está chegando nem perto de realizar este potencial. Pelo menos por enquanto, tudo o que parece que eles fazem é só escrever cartas com palavras muito fortes e depois nunca ir adiante com as palavras. Palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve guerras é a ação. E agora, depois de terminar todas essas guerras e também mais cedo negociando com os acordos de Abraão, que é algo muito grande, pelo qual nosso país nunca recebeu nenhum crédito. Todo mundo disse que eu tinha que ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz por cada um desses feitos, mas para mim o prêmio real são os filhos e as filhas que vão conseguir crescer com seus pais, porque milhões de pessoas que estavam sendo mortas em guerras horríveis e ingloriosas.
Eu não ligo para ganhar prêmios, eu ligo para salvar vidas. Estamos salvando milhões e milhões de vidas, acabando estas guerras. E estamos trabalhando em mais coisas, e vocês sabem disso. Por muitos anos, eu fui um urbanista muito bem-sucedido em Nova York, como Donald J. Trump. Eu estive na renovação, eu participei na renovação e reconstrução deste prédio, e todo mundo lembra muito bem. Eu disse que faria por $500 milhões, reconstruir tudo. Eu falava, vai ter um chão de mármore, e eu falei, eu vou dar o melhor de tudo, o melhor de tudo. Vai ter paredes de gesso, eles iam colocar plástico. Mas daí eles decidiram tomar outro caminho, que na época era bem mais caro, e produziram um produto final bem pior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de construção, e que os conceitos todos eram muito errados, e que o produto que estavam propondo construir era tão ruim, ia custar uma fortuna. E olha só até ver a renovação. Bom, parece que eu tinha acertado. Os custos foram muito além do planejado. Gastaram entre 2 e 4 bilhões de dólares no prédio e nem conseguiram o chão de mármore que eu tinha prometido. Vocês andaram em Terraza, perceberam? Conforme eu percebi, francamente, olhando para o prédio e ficando preso na escada rolante, eles ainda não terminaram o trabalho de construção. Ainda não terminaram isso, apesar de terem passado vários anos. O projeto foi tão corrupto que o Congresso, na verdade, pediu que eu testemunhasse diante do Congresso sobre o tremendo desperdício de dinheiro, porque no final, parece que eles não tinham a menor ideia do que se tratava. Mas eles sabiam que eram entre 2 e 4 bilhões de dólares, em vez dos 500 mil com garantia. E eles não tinham ideia, e eu falei, custou muito mais do que 5 bilhões de dólares. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo exatamente do mesmo jeito, mas em uma escala bem maior, bem maior. E é triste ver. Se as Nações Unidas conseguem, de alguma forma, ter um papel produtivo, eu vim aqui hoje oferecer a mão da amizade e liderança americana para qualquer país nesta Assembleia que está disposto a se juntar a nós em forjar um mundo mais próspero e seguro. E é um mundo que vai ser muito mais feliz. Um futuro dramaticamente melhor está ao nosso alcance, mas para chegar lá, temos que rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar juntos para confrontar algumas das maiores ameaças da história. Não tem nenhum perigo mais sério ao nosso planeta hoje do que as armas mais destrutivas já concebidas pelo homem, as quais as Nações Unidas dizem ter muitas. Da mesma forma como eu fiz no meu primeiro mandato, eu fiz conter estas ameaças uma prioridade absoluta, começando com o país do Irã. A nuclearização é muito simples. O principal financiador de terrorismo no mundo nunca pode ter uma arma nuclear. É por isso que pouco depois de assumir o governo, eu mandei para o assim dito líder supremo uma carta com uma oferta generosa. Eu ofereci um plano para a cooperação total em troca da suspensão do programa nuclear do Irã. A resposta do regime foi continuar suas ameaças constantes a seus vizinhos e ameaçar o interesse americano na região. E alguns grandes países que estão bem perto deles. Hoje, muitos dos ex-comandantes militares do Irã, na verdade eu posso falar quase todos, não estão mais conosco, eles estão mortos. E 3 meses atrás, quando a operação Hora da Meia-Noite aconteceu, mandou os B-52 para soltar 14 bombas de 30 toneladas nas construções-chave de construção nuclear do Irã e obliterar tudo. Nenhum outro país no mundo poderia ter feito o que nós fizemos, nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que nós fizemos. Nós temos as melhores armas do mundo e nós odiamos usá-las. Mas nós fizemos algo que em 22 anos, que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã destruída, eu acabei a guerra de 12 dias, como ela é chamada, entre Israel e o Irã, com os dois lados concordando em parar de lutar. Como todo mundo sabe, eu também estive profundamente envolvido em buscar um cessar-fogo em Gaza.
E a gente tem que conseguir isso. Temos que conseguir. Infelizmente, o Hamas continuamente rejeitou ofertas razoáveis de fazer um acordo de paz e não poderemos esquecer o 7 de outubro, dá? Dá para esquecer aquilo? E durante este conflito, parte deste grupo quer unilateralmente reconhecer o Estado palestino. Uma recompensa muito grande pelas atrocidades que eles cometeram. E isso seria uma recompensa por eles terem feito aquilo, incluindo o 7 de outubro, ao mesmo tempo em que se recusam a aceitar o cessar-fogo ou soltar os reféns. Em vez de dar ao Hamas e dar tanto, porque eles tomaram todos, eles pegaram tanto. Mas em vez de terminar os pedidos do Hamas, aqueles que querem a paz deviam estar se unindo com uma mensagem: soltem os reféns agora. Só soltem os reféns. A plateia aplaude. Obrigado. Obrigado. Conforme nós temos que nos juntar, e nós vamos nos juntar para resolver isso, temos que parar a guerra em Gaza. Nós temos que parar. Temos que negociar. Imediatamente. Temos que negociar a paz, temos que soltar os reféns. Queremos todos os 20 de volta, não queremos 2 ou 4. Como vocês sabem, eu, junto com Steve Witkoff e outros que nos ajudaram, Marco Rubio, nós conseguimos a maior parte deles de volta, mas ainda não todos. E eu sempre disse que o último vai ser o mais difícil, e é exatamente o que aconteceu. Temos que conseguir eles de volta agora. Não queremos 2, isso depois 2, depois 1 e depois 3. Não queremos esse processo, queremos todos de volta. E queremos os 38 corpos mortos também. Aqueles pais vieram falar comigo e eles querem os corpos dos filhos de volta. Bem rápido, eles querem bem rápido e eles querem muito, como se eles estivessem vivos. Eles querem tanto quanto se o filho deles ainda estivesse vivo. Eu também tenho trabalhado sem parar em parar a matança na Ucrânia. Eu achei que, das 7 guerras que eu parei, eu achei que aquela teria sido a mais fácil, por causa da relação com o presidente Putin, que sempre foi muito boa. Eu achei que isso teria sido fácil, mas sabe, na guerra, você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre tem muitas surpresas, surpresas boas e ruins. Todo mundo achou que a Rússia ia ganhar esta guerra em 3 dias. Mas não foi assim que funcionou. Não foi assim que foi. Era para ser só uma guerrinha, uma batalhazinha rápido, e não está sendo bom para a aparência. Não é uma aparência boa para a Rússia, está dando uma aparência muito ruim para eles. E o que quer que aconteça de agora em diante, esta coisa que deveria ter durado alguns dias, certamente menos do que uma semana, e eles estão lutando há 3 anos e meio. Matando de 5 a 7 mil soldados jovens, principalmente soldados, dos 2 lados. A cada semana, de 5 a 7 mil jovens mortos. E em algumas cidades, números bem menores, onde os foguetes caem, onde os drones chegam. Esta guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. E mostra para você o que é liderança e o que a liderança ruim faz com um país. Olha só o que aconteceu com os Estados Unidos. E olha onde estamos agora, em um período tão curto de tempo. A única pergunta agora é quantas vidas a mais serão perdidas sem sentido nos 2 lados. A China e a Índia são os principais financiadores da guerra que está acontecendo ao continuar a comprar petróleo russo. Algo sem desculpas. Sem desculpas, até os países da OTAN não cortaram uma parte grande da energia russa e produtos russos. E eu descobri isso há 2 semanas atrás e eu não estava feliz. Pensa só, eles estão financiando a guerra contra eles mesmos. Quem é que já escutou algo assim? No evento de que a Rússia não esteja pronta para fazer um acordo para terminar a guerra, então os Estados Unidos está totalmente preparado para impor tarifas muito poderosas que irão parar o massacre, e eu acredito bem rápido. Mas para com que essas tarifas sejam efetivas, os países europeus, todos vocês que estão aqui agora, vão ter que se juntar a nós em adotar as
exatas mesmas medidas. E vocês estão bem perto deles. A gente tem um oceano nos dividindo. Vocês estão ali do lado. E vocês têm que dar um passo adiante. Não dá para agir como vocês estão agindo. E comprando gás da Rússia, enquanto eles estão lutando contra a Rússia. Isso é vergonhoso para eles. E foi muito vergonhoso para eles quando eu descobri. Eu posso falar isso para vocês. Eles tiveram que imediatamente parar toda a compra energética da Rússia. Senão, estamos só desperdiçando muito tempo. E então vamos conversar a respeito disso hoje com os países europeus que estão todos aqui. Eu tenho certeza que eles estão extasiados em escutar eu falando, mas é assim que é. Eu gosto de falar o que eu penso e falar a verdade. Conforme nós trabalhamos para reduzir a ameaça de armas perigosas hoje, eu também estou pedindo que todos os países se juntem a nós para parar com o desenvolvimento de armas biológicas de uma vez por todas. Guerra biológica é horrível e nuclear está ainda além. Biológico está ainda pior do que a arma nuclear. E eu quero parar o desenvolvimento de armas nucleares. Todos nós falamos sobre isso e todo mundo sabe. E todo mundo pergunta, senhor, você quer ver? E eu olho para armas que são tão poderosas que só nunca dá para usar. Nunca dá para usar. O mundo literalmente pode acabar. Não teria Nações Unidas onde a gente pudesse estar falando, não teria nada. Só alguns anos atrás, experimentos sem sentido e sem qualquer restrição no mundo estavam trabalhando para parar com a pandemia e apesar daquela catástrofe, muitos países ainda estão fazendo pesquisa muito arriscada em armas biológicas e em patógenos feitos pelo homem. Isso é inacreditavelmente perigoso. Para prevenir os desastres em potenciais, estou anunciando hoje que o meu governo irá liderar um esforço internacional para reduzir armas biológicas. E estaremos nos encontrar com os principais líderes do mundo fazendo um sistema de verificação por IA em que todo mundo pode confiar. Esperançosamente, as Nações Unidas podem ter um papel construtivo e também iremos trabalhar para um projeto piloto em IA. Eu acho que vamos ver como é que vai ser. Muitas pessoas estão dizendo que pode ser uma das melhores coisas de todos os tempos, mas que também pode ser perigoso, mas que pode ter um uso enorme para o bem, e este seria um exemplo disso. Não só as Nações Unidas não estão resolvendo os problemas que deveriam estar resolvendo, mas muito frequentemente está criando problemas novos para que nós tenhamos que resolver. E um ótimo exemplo é a questão política número 1 no nosso tempo, a questão de migração descontrolada. Ela não tem nenhum controle, os países estão sendo arruinados. As Nações Unidas está fundando um ataque aos países ocidentais e às suas fronteiras. Em 2024, a verba das Nações Unidas colocou milhões de dólares em verba para apoiar mais ou menos 624 mil migrantes que estavam indo para os Estados Unidos. Pensa só nisso. As Nações Unidas estão apoiando pessoas que estão vindo ilegalmente para os Estados Unidos e daí a gente tem que tirar elas. As Nações Unidas também providenciou comida, abrigo, transporte e cartões de débito para imigrantes ilegais. Dá para acreditar nisso? Conforme eles estavam a caminho de infiltrar nossa fronteira sul. Milhões de pessoas entraram por aquela fronteira sul. Só há um ano atrás, milhões e milhões de pessoas estavam entrando. 24 milhões, contando tudo junto pelos 4 anos do governo incompetente do Joe Biden. E agora, nós paramos completamente. Na verdade, elas não estão nem mais vindo porque elas sabem que não tem como entrar. Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. As Nações Unidas servem para parar invasões, não criar elas e não financiar elas. E nos Estados Unidos nós rejeitamos a ideia de que números gigantescos de pessoas deveriam ser permitidos viajar metade do mundo, assaltar nossas fronteiras, atacar nossa soberania, causar crimes violentos e acabar com a nossa segurança social. Nós reafirmamos que os Estados Unidos pertencem ao povo americano e eu encorajo que todos os países deem o mesmo passo em se levantar para defender seus cidadãos da mesma forma. Temos que fazer isso porque eu vejo. Eu não estou falando o nome de ninguém. Eu vejo e eu posso falar cada um de vocês e vocês estão destruindo seus países. Eles estão sendo destruídos. A Europa está em sérios apuros. Eles estão sendo invadidos por uma força de imigrantes ilegais, como ninguém nunca viu antes.
Imigrantes ilegais estão sendo derramados Europa adentro e ninguém está fazendo qualquer coisa para mudar isso ou tirar eles. Não é sustentável. E porque eles escolheram ser politicamente corretos, eles estão fazendo absolutamente nada a respeito. E eu tenho que dizer, eu olho para Londres, onde que tem um prefeito horrível em Londres. E tem mudado tanto. Agora eles querem ir para a lei de Sharia. Mas eles estão em outro país, você não pode fazer isso. Tanto a imigração quanto a energia suicida deles vai ser a morte da Europa Ocidental se algo não for feito imediatamente. Isso não pode ser sustentável. O que faz o mundo tão incrível é que cada país é único, mas para se manter desta forma, cada país soberano tem que ter o direito de controlar suas próprias fronteiras, e vocês têm o direito de controlar suas fronteiras como nós as controlamos agora. E para limitar o número imenso de imigrantes que estão entrando em seus países e cujo povo de seus países está pagando. E em um país específico, naquela hora, eles colocaram seu sangue, suor e lágrimas naquele país. E agora estão sendo destruídos. Países orgulhosos têm que ter o direito de proteger suas comunidades e prevenir que suas sociedades sejam soterradas por um monte de pessoas que eles nunca viram antes, com diferentes costumes, religiões e tudo, migrantes que estão violando leis, que estão pedindo asilo ou que falando que são refugiados ou por motivos ilegítimos. Todas essas pessoas deveriam, em muitos casos, ser imediatamente mandados de volta para a casa. E enquanto a gente sempre vai ter um coração aberto por lugares e pessoas que estão com dificuldade e ter compaixão, a resposta será dada. Nós temos que resolver os problemas e temos que resolver no país deles, em vez de criar problemas novos no nosso país. E nós estamos ajudando muito a muitos países. E esses países não podem mais mandar as pessoas para cá. Eles costumavam mandar caravanas de 24, 25 mil pessoas para a gente, caravanas massivas de pessoas que estavam vindo que nem uma avalanche para o nosso país, completamente sem qualquer tipo de cheque, sem qualquer tipo de processo para verificar. De acordo com a Europa, em 2024, quase 25% das pessoas presas, dos detentos em prisões alemãs, eram imigrantes ilegais, pessoas estrangeiras. Na Áustria, quase 53% eram estrangeiros. Eram de lugares que não eram da onde eles estavam naquela hora. Na Grécia, o número era 54%. Na Suíça, na linda Suíça, era 72%. Pessoas na cadeia, os detentos, eram estrangeiros. Quando as suas prisões estão cheias de, aspas, refugiados que estão recompensando a compaixão com o crime, isso mostra que as bordas abertas, as fronteiras abertas são um experimento fracassado. Eu sou muito bom com isso. Os seus países vão ir para o inferno. Na América, tomamos ação decisiva para rapidamente fechar a imigração descontrolada e assim que começamos a deter e mandar embora qualquer um que cruzasse a fronteira e a remover os estrangeiros ilegais dos Estados Unidos, de repente eles pararam de vir, eles não vêm mais. Isso foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque milhares de pessoas estavam morrendo na travessia, mulheres estavam sendo estupradas. Ninguém nunca tinha visto nada assim. Estupro horrível, estavam sendo espancadas, estupradas. Quando elas tropeçavam, a jornada elas tinham que caminhar muito, era uma jornada muito árdua. E também foi uma vitória histórica contra o tráfico humano em toda a região. O que a gente fez foi uma vitória e salvamos tantas vidas de pessoas que não iam sobreviver à jornada. Aquela jornada era cheia de morte, o trajeto até era cheio de morte. Corpos mortos em todo o caminho. Em todas as estradas, nas florestas, eles tinham que se levantar, passar por florestas, passar por áreas tão quentes que não dava para respirar, estavam morrendo de sufocação em lugares tão quentes que não tinha como respirar. Corpos mortos em toda parte. E com eles não vindo, salvamos um número tremendo de vidas. E as pessoas fizeram um trabalho fantástico.
fazendo o que fizeram, minhas pessoas, minha equipe. E o povo americano, eu estava muito orgulhoso. Os números na pesquisa foram alguns dos melhores que já tiveram, e parte disso é por causa do que fizemos na fronteira. E além da fronteira, foi por causa do que fizemos na economia. As políticas de Joe Biden estavam empoderando tráfico humano, traficantes de droga, criminosos perigosos e prisioneiros de todo o mundo. E o governo anterior também perdeu quase 3.000 crianças. Eles perderam mais de 300.000 crianças, crianças pequenas que foram traficadas Estados Unidos adentro, sob os olhos do Biden. Muitas foram estupradas, exploradas e abusadas e vendidas. Ninguém fala sobre isso. As fake news não escrevem sobre isso. Com muitos outros, muitas crianças jovens que estão desaparecidas ou mortas. E encontramos muitas dessas crianças e estamos mandando elas de volta, e estamos mandando elas de volta para suas famílias. E eles falaram, ninguém sabe quem elas são. Perguntamos, de onde é que você fala? E eles não falaram o país, e a gente vai descobrir, e a gente vai descobrir o que está acontecendo e vamos levar elas de volta para casa. E as mães e os pais correm para a porta e eles estão chorando. E eles não conseguem acreditar que estão vendo seu filho ou filha, seu pequeno filho ou pequena filha novamente. Fizemos quase 30.000 desses casos de crianças até agora. E esses são os resultados do enorme tráfego infantil, que é inerentemente maligno. E isso é exatamente o que a agenda globalista de imigração fez. E é isso que ela quer fazer. Na América, hoje em dia, o governo Trump, como vocês sabem, está trabalhando e irá continuar a trabalhar para rastrear os vilões que estão causando este problema. E que também, como eu disse, estamos trabalhando para retornar as 30.000, já retornamos 30.000, vamos ter mais, vamos encontrar muitas. Não vamos encontrar todas, mais que 300.000 crianças. Eles estão perdidos ou mortos. Eles estão desaparecidos ou mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, eu também designei múltiplos cartéis selvagens de drogas. E vocês viram e vocês estão vendo acontecer bem diante dos seus olhos. As pessoas não gostam de levar um monte de drogas em barcos. Não tem mais tantos barcos assim nos mares perto da Venezuela. Não tem mais tantos barcos assim agora. Eles não querem mais viajar tanto e tão rapidamente. E a gente virtualmente parou que as drogas entrassem no nosso país por água. A gente chama de drogas marítimas. Elas matam centenas de milhares de pessoas. Eu também designei múltiplos cartéis de drogas selvagens como organizações terroristas estrangeiras, bem como gangues transnacionais, possivelmente as piores gangues. O Trem de Aragua da Venezuela, que é da Venezuela, por sinal. Organizações assim torturam, mutilam e matam com impunidade. São inimigos de toda a humanidade. E por este motivo, nós recentemente começamos a usar o poder supremo dos Estados Unidos, do exército americano, para destruir terroristas venezuelanos e redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. Eles são bandidos terroristas que estão mandando veneno para os Estados Unidos, e todo mundo que está fazendo isso esteja avisada que a gente vai explodir você para fora deste mundo. A gente não vai deixar isso acontecer. Eu acredito que perdemos 300.000 pessoas ano passado para as drogas. 300.000, fentanil e outras drogas. Cada barco que a gente afunda tem drogas que iriam matar mais de 25.000 americanos. E a gente não vai deixar isso acontecer. A energia é outra área onde os Estados Unidos agora está prosperando como nunca antes. Estamos nos livrando das erroneamente chamadas renováveis. Elas são uma piada. Elas não funcionam. São caras demais. Não são fortes o suficiente para manter as usinas que você precisa para manter seu país grande. O vento não sopra, aquelas hélices grandes, elas são tão patéticas e tão bobas, e tão caras, muito difícil de operar. E elas têm que ser reconstruídas o tempo todo e elas começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida. Na verdade, a energia é para dar dinheiro, não é para perder dinheiro. Se você perde dinheiro, daí o governo tem que subsidiar e não dá para manter ela sem subsídio. E a maioria delas foi construída na China. Eu dou muito crédito para a China. Eles constroem elas. Por que eles mandam tudo para fora e não tem nenhuma fazenda eólica lá? Eles mal usam. Sabe o que eles usam? Carvão. Usam gás.
usam quase qualquer coisa, mas eles não gostam de eólica. Mas eles gostam bastante de vender a usina eólica. E tem muito trabalho a ser feito com muitos países que estão à beira da destruição por causa da agenda de energia verde, e eu dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha estava indo por um caminho muito doentio, tanto em questões de imigração quanto em questões de energia. Eles estavam indo para o lado verde e eles estavam indo à falência. E a nova liderança entrou e voltou para onde estavam antes, com combustíveis fósseis e com energia nuclear, que é boa, que é segura, e dá para fazer adequadamente, mas eles voltaram para onde estavam antes. Abriram muitas usinas diferentes, usinas produtoras de energia, e estão indo muito bem. Eu dou muito crédito à Alemanha por isso. Eu falei, é um desastre o que aconteceu. Todo mundo vai verde, todo mundo vai verde. E todo mundo verde é todo mundo falido. É isso que representa. E não é politicamente correto. Eu vou ser criticado muito duramente por falar o que estou dizendo, mas eu estou aqui para falar a verdade e eu não ligo para isso. Eu estou em Nova York. Eu me sinto muito seguro. O crime está descendo. E por sinal, falando de crime, Washington DC. Washington DC era a capital criminal da América. Agora, e depois de 12 dias, é uma cidade completamente segura. Todo mundo está saindo para jantar, todo mundo está saindo para os restaurantes. Sua esposa pode andar no meio da rua, com ou sem você, e não vai acontecer nada. Meu povo fez um trabalho fantástico. E sim, eu chamo eles de a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional tomou conta e não foi politicamente correto, mas eles resolveram o assunto. 17 mil criminosos de carreira voltaram para o país de onde estavam e foram para a cadeia, e Washington DC agora é uma cidade completamente segura novamente. E eu, na verdade, convido todo mundo para ir para lá ter jantar no restaurante. Eu vou receber vocês e você não tem que sair comprar um veículo blindado. Você pode só andar ali, na Casa Branca. Eles perderam, muitos países perderam o seu poder em termos de energia fóssil e estão essencialmente fechando o gasoduto do Mar Norte. Antes era a capital petrolífera da América e foi um óleo incrível que não tinha sido encontrado no Mar Norte. Óleo enorme. Eu estava com o primeiro-ministro, eu respeitei muito ele. E eu falei, sua cidade era ótima, mas eles basicamente fecharam, fazendo impostos tão altos que nenhum urbanista, nenhuma companhia de petróleo pode ir lá. Eles têm muito óleo sobrando e, mais importantemente, tem muito petróleo que nem foi encontrado ainda. E que tremendo recurso era para o Reino Unido. E eu espero que o primeiro-ministro esteja escutando, porque eu falei para ele por 3 dias seguidos. Era tudo que eu falei. Óleo do Mar do Norte, petróleo do Mar do Norte, porque eu quero ver eles indo bem, eu quero ver eles pararem de arruinar o interior inglês, o interior da Escócia, com usinas eólicas e painéis solares que têm quilômetros e quilômetros, estão arruinando as fazendas e o agro, e não vamos deixar isso acontecer nos Estados Unidos. 19 e 18, o programa das Nações Unidas previa que em 2000 a mudança climática iria levar a uma mudança catastrófica global, e disseram que seria irreversível como um holocausto nuclear. Isso é o que eles falaram nas Nações Unidas. E o que aconteceu? Aqui estamos. Mais um oficial das Nações Unidas falou que em 1989, que em uma década, nações inteiras poderiam sair do mapa por causa do aquecimento global. E não aconteceu. Sabe, antes era esfriamento global. Se você olhar vários anos atrás, da década de 20, na década de 30, era tudo o resfriamento global vai destruir o mundo. Temos que fazer alguma coisa. E depois falaram que o aquecimento global ia matar o mundo. E depois começaram a mudar, e agora é só a mudança climática. Porque daí não tem o que dizer, é a mudança climática. Se vai para cima, se vai para baixo, o que quer que aconteça, é mudança climática. É a maior farsa já perpetrada no mundo, na minha opinião. A mudança climática, não importa o que aconteça, você está envolvido. Sem mais aquecimento global, sem mais resfriamento global, todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e muitos outros, geralmente por motivos ruins,
Tudo isso foi tudo feito por um monte de gente burra que custou uma fortuna para seus países e retirou a chance de sucesso que aquele país poderia ter tido. Vamos sair dessa fraude verde. E se você não sair dela, seu país vai fracassar. E eu não estou só prevendo, eu falei isso durante a campanha, que eu tive o chapéu, o best-seller, o chapéu best-seller. Trump estava certo sobre tudo. E era verdade? Eu estou certo sobre tudo. E eu estou falando para vocês que se você não sair dessa fraude de energia verde, o seu país vai ser um fracasso. E se você não parar, que as pessoas que você nunca viu na vida, que não têm nada em comum com você, o seu país vai fracassar. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas eu me preocupo com a Europa, eu adoro o povo da Europa. E eu odeio ver eles sendo devastados por energia, por imigração. Esse monstro de duas caudas que está destruindo tudo no seu caminho e não podemos mais deixar que isso aconteça. E vocês estão fazendo porque vocês querem ser legais, porque vocês querem ser politicamente corretos, mas vocês estão destruindo sua herança. Vocês têm que tomar controle urgentemente do desastre de imigração descontrolada e da catástrofe energética falsa, antes que seja tarde demais. A pegada de carbono é um boato, é uma farsa, feita por pessoas com intenções malignas. E elas estão indo por um caminho de destruição total. Vocês sabem que a pegada de carbono é uma coisa enorme? Há alguns anos atrás, eu lembro escutar a pegada de carbono. E o presidente Obama ia entrar no Air Force One, o avião presidencial, um 747. E ele não entrava num velho que jogava tudo na atmosfera, um 747. Ele falava sobre a pegada de carbono, temos que fazer alguma coisa. E daí ele voava de Washington para o Havaí para jogar golfe. E depois ele voltava naquele grande e lindo avião e voava de volta. E ele falava sobre isso de volta, aquecimento global e a pegada de carbono. É uma farsa. Aos custos da Europa, gastando dinheiro enorme, a Europa diminuiu em 70%. Perderam muitos empregos, perderam muitas fábricas, mas reduziram a pegada de carbono por 37%, desculpe. Mas por todo esse sacrifício e muito mais, eles perderam muito. E daí teve um aumento global de 54% na pegada de carbono, muito vindo da China e de outros países que estão progredindo em volta da China, prosperando, que agora produz mais CO2 do que todos os outros países desenvolvidos no mundo. Então, todos esses países estão trabalhando tão duro na pegada de carbono que, por sinal, é um golpe, é uma besteira. Sabe, ainda temos ambientalistas radicalizados e eles querem que as fábricas parem, que tudo pare, sem mais vacas, não querem mais saber de gado, querem só matar as vacas, querem fazer todo tipo de maluquice. Mas sabe, temos uma fronteira bem forte e temos um formato. Esse formato ele não vai só para cima, ele não tem nenhuma forma em relação à atmosfera. E se tivéssemos o ar mais limpo, e acho que temos ar muito limpo, o ar mais limpo que tivemos em muitos anos, mas o problema é que outros países, como a China, que tem ar que é um pouquinho ruim, o vento vem e sopra. E não importa o que você faz no chão, o ar em cima, ele fica bem sujo, porque ele vem de outros países, onde o ar não é tão limpo assim. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. A mesma coisa com o lixo. Na Ásia, eles despejam muito do seu lixo direto no oceano. E em mais ou menos uma semana, uma viagem de 2 semanas, ele boia. Ele passa e chega em Los Angeles. Muito lixo. Quase tanto lixo que não dá para fazer nada a respeito. Eles chegam em Los Angeles, eles chegam em São Francisco e depois alguém está em apuros porque ele solta um cigarrinho na praia. O negócio inteiro é maluco. O efeito primário dessas políticas de energia verde não foi ajudar o ambiente, mas redistribuir a manufatura e a atividade industrial de países desenvolvidos que seguem as regras malucas que foram colocadas para países
que poluem, mandar a manufatura para países poluentes que estão fazendo uma fortuna. As contas elétricas na Europa são agora 4 ou 5 vezes mais caras do que as da China e 2 a 3 vezes mais altas que as dos Estados Unidos. A luz nos Estados Unidos está descendo bastante, vocês devem ter vindo. E o preço da gasolina também está descendo. Sabe, tem uma coisa que estamos falando que é vamos fazer tudo isso, reduzir que é os custos drill, de energia, baby drill. E os custos diminuíram nos Estados Unidos. E é muito comum ver, Por exemplo, se você olhar o custo elétrico, em faturas de energia, não temos algumas falhas no áudio, só um instante. Conseguimos usar eles e evitar aumento da temperatura, porque é muito caro também usar nada e ninguém usa tudo isso. A mudança. Esse agenda mundialista não tem nenhum sentido. País Foi por isso que na América eu saí do Acordo Falso de Clima de Paris, que tem falhado mais do que todos os outros. Os outros não estavam pagando, a China não tinha que pagar até 2030. A Rússia estava com um padrão antigo que era fácil de cumprir, um padrão de 1990, mas para os Estados Unidos tínhamos que pagar $1 trilhão. E eu falei, isso é mais um golpe. O fato é que os Estados Unidos têm tomado vantagem, têm sido passado para trás pelo mundo durante vários anos, mas não mais, como vocês devem saber. Eu soltei ordens executivas históricas para caçar e buscar o óleo, mas não temos que caçar muito porque temos mais petróleo do que qualquer país, óleo e gás mais do que qualquer país no mundo. E se a gente colocar junto o carvão, temos mais do que qualquer país no mundo. Eu chamo de carvão limpo e lindo, dá para fazer coisas com carvão agora que não dava para fazer há 50 anos atrás. Então tem uma ordem na Casa Branca, nunca fala carvão, só fala carvão lindo e limpo. Soa bem melhor, não é? Mas estamos prontos para prover qualquer país com muita energia barata e sustentável. E a maioria de vocês precisa. Estamos exportando energia em todo o mundo, somos agora o maior exportador de energia e nos Estados Unidos queremos comércio e crescimento e prosperidade com todos os países, com todo mundo. Queremos ajudar todo mundo. Vamos ajudar os países, mas também tem que ser justo e recíproco. O desafio com o comércio é muito parecido com o desafio com o clima. Países que seguem as regras, todas suas fábricas foram saqueadas. É muito triste ver isso. Foi tudo quebrado, foram quebrados por países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos agora está colocando tarifas a outros países e muitas dessas tarifas foram por muitos anos aplicadas a nós, descontroladamente aplicadas a nós. Nós usamos as tarifas como um mecanismo de defesa sob o governo Trump, incluindo meu primeiro mandato, onde centenas de milhões de dólares em tarifas foram retirados. E por sinal, tínhamos a inflação mais baixa e agora temos a inflação mais baixa e a única diferença é que temos centenas de bilhões de dólares entrando no país. Mas é assim que iremos garantir que o sistema funcione para todo mundo e seja sustentável no futuro. Também estamos trabalhando com tarifas para defender nossa soberania e segurança em todo o mundo, incluindo contra países que estão abusando de governos anteriores dos Estados Unidos por décadas, incluindo o mais corrupto e o governo mais corrupto e incompetente da história, o governo de Joe Biden. O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos, com censura, repressão, instrumentalização judicial e corrupção, e alvejando críticos políticos dos Estados Unidos. Eu tenho um pouquinho de problema falando isso, porque eu tenho que falar. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. A gente viu ele, eu vi ele, ele me viu, e a gente deu um abraço. A gente deu um abraço e eu falei, dá para acreditar que eu vou falar isso em só alguns minutos?
Mas a gente concordou em nos encontrar semana que vem. A gente teve só 20 segundos para falar. E olhando para trás, eu estou feliz que eu esperei, porque o teleprompter não funcionou muito bem, não deu muito certo aqui. Mas a gente conversamos um pouco e concordamos em nos encontrar semana que vem para discutir os interesses. Ele parece um cara bem legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto delas. Mas pelo menos por uns 39 segundos tivemos uma ótima conversa. E é um bom sinal, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, dá para acreditar, ele colocou tarifas injustas no nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, nós estamos dando troco, e a gente está dando troco bem forte. E como presidente, eu sempre vou defender a nossa soberania nacional e os direitos dos americanos, dos cidadãos americanos. Então, eu sinto muito falar, mas o Brasil está indo bem mal. E ele vai continuar indo bem mal. Eles só podem ir bem quando eles trabalharem conosco. Sem a gente, vai ser um fracasso, que nem os outros países fracassaram. No próximo ano, os Estados Unidos irá celebrar o aniversário de 250 anos da nossa gloriosa independência. Um testemunho ao grande poder de liberdade e de espírito americano. Também seremos anfitriões da Copa de 2026 e pouco depois das Olimpíadas de 2028. E será muito animador. Eu estou muito animado. Eu espero que incontáveis pessoas de todo o mundo venham participar destas grandes celebrações de liberdade e conquista humana, e que juntos nós iremos todos regozijar nos milagres da história que começaram em 4 de julho de 1776, quando nós fundamos a luz para todas as nações. É algo que é realmente incrível o que saiu daquele dia e se chama Estados Unidos da América. E em honra a esse aniversário gigantesco, eu espero que todos encontrem inspiração no nosso exemplo, vamos se juntar a nós para renovar nosso compromisso e valores que também vamos manter juntos, e vamos defender liberdade de expressão e liberdade de imprensa e liberdade religiosa, especialmente para a religião mais perseguida no mundo hoje, que se chama cristianismo. E vamos proteger nossa soberania e regozijar nas qualidades que tornaram cada um dos nossos países especiais, incríveis e extraordinários. E, em conclusão, eu quero só repetir que imigração e os altos custos da energia, assim chamada energia verde renovável, está destruindo uma parte enorme do mundo livre e uma parte enorme do nosso planeta. E países que valorizam a liberdade estão caindo muito rápido por causa de suas políticas nestes dois assuntos. Vocês precisam de fronteiras fortes e fontes tradicionais de energia se vocês querem serem grandes de novo. Quer veja do norte ou do sul, do leste ou do oeste, de perto ou de longe. Cada líder neste lindo hall hoje representa uma cultura rica, uma história nobre e uma história linda que torna cada nação orgulhosa e única como nenhum outro lugar na face do planeta. De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de Paris até Seul, do Cairo a Tóquio, de Amsterdã até bem aqui, na cidade de Nova York. Nós estamos nos ombros dos líderes e legendas, generais e gigantes, heróis e titãs que construíram nossos lindos países e amados países, com sua própria coragem, sua própria força, seu próprio espírito, sua própria habilidade. Nossos ancestrais subiram as montanhas, os mares, atravessaram os mares e chegaram às planícies abertas. Eles foram de cabeça em grandes batalhas, desbravaram os perigos, e eles eram soldados e fazendeiros e trabalhadores, exploradores e patriotas. Eles construíram cidades que viraram metrópoles, pequenos castelos que viraram reinados, pequenas fábricas que viraram indústrias e pequenas vilas em grandes impérios. E todos vocês são parte disso, vocês são os campeões do seu povo, e que nunca desistiu e que nunca se rendeu. São os valores que definem cada uma de nossas identidades nacionais. As visões dos ancestrais forjaram nosso destino magnífico. E cada pessoa nesta sala é parte disso, de seu próprio caminho. Cada um de nós herda os mitos, os triunfos e os legados de nossos próprios heróis e fundadores que tão valentemente nos mostraram o caminho. Nossos ancestrais deram tudo pela pátria-mãe que eles defenderam, com orgulho,
com suor, com sangue, com a vida e com a morte. E agora, a tarefa justa e reta é proteger os países que eles construíram e pertence a cada um de nós. E então, juntos, vamos manter o nosso dever sagrado para com nossos povos e nossos cidadãos e vamos proteger nossas fronteiras, garantir a segurança deles, proteger a cultura e as tradições deles e vamos lutar, lutar, lutar pelos seus preciosos sonhos e suas preciosas liberdades e a amizade, que vai ser uma visão linda e que todos nós trabalhemos juntos para construir um planeta grande e lindo e brilhante, que todos dividem com paz e um mundo que é mais lindo e mais próspero do que qualquer ponto antes. E vai acontecer, e eu espero que possa acontecer, e começa bem aqui, neste momento, e nós vamos virar a situação e tornaremos nossos países melhores, mais seguros, mais lindos, e vamos tomar cuidado do nosso povo. Obrigado a todos, tem sido uma honra e Deus abençoe as nações do mundo. Obrigado a todos. Tchau. Vemos eles aplaudindo o presidente Donald Trump. Alguns, nem todos. Secretário de Estado Marco Rubio, Scott Bengson, do Departamento de Tesouro, na bancada americana. Ana Helena. Bem-vindos de volta. Nós acabamos de escutar a declaração de Donald Trump e ele tocou justamente na questão do Brasil. Segundo o que ele disse, então ele teria se encontrado por alguns segundos com o presidente Lula e semana que vem os dois países vão conversar. Eu vou chamar então o Marcos Schottky, que está ali na frente da sede da ONU, para ele conversar com a gente, para a gente trocar uma ideia e fazer uma análise sobre tudo isso que foi dito, tanto por Lula quanto por Donald Trump. Marcos, consegue me escutar? Oi, Manu, boa tarde aí para quem está no Brasil, um bom dia para quem ainda está por aqui, no fuso horário, ainda de manhã aqui, deve estar perto do meio-dia aí no Brasil. Manu, muita coisa para a gente desdobrar. Por favor. Só chamar, na verdade, o pessoal, quem está acompanhando a gente aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já lembre-se de se inscrever, nós sempre fazemos essas coberturas internacionais, se você quiser estar sempre atualizado no que acontece em todos os países ao redor do mundo e principalmente ali nos Estados Unidos, já se inscreva aqui. E agora, Marcos, traz para a gente quais foram as suas impressões dessas declarações, tanto de Lula quanto de Donald Trump. Bom, Manu, primeiro, até para a gente já ter então, para o pessoal que está em casa, já para a gente sair o corte, produção, me ajuda aqui, a gente tem que reiterar que a notícia explosiva que Donald Trump revelou no final do discurso, que vai ter um encontro então com o presidente brasileiro Lula da Silva na semana que vem. Ele encerrou o discurso falando que o Brasil estava tendo um tratamento muito injusto das companhias de tecnologia, das big techs, que por isso estava recebendo também a maior tarifa do mundo, fez outras críticas quanto ao Brasil, mas disse de forma até surpreendente para a gente que estava acompanhando, de que ele só faz negócio com pessoas que ele gosta, e ele parecia ter gostado nos poucos segundos, ele até brincou, não sei se isso vai mudar no futuro, mas que parecia ter gostado pessoalmente do Lula. Trump disse que ele abraçou o Lula, chegou perto do presidente, abraçou ele, e eles conversaram por 39 segundos. Trump foi até específico, não sei se estavam cronometrando ou se ele falou aí um número brincando, se ele tirou da cabeça, mas Trump disse que falou com o Lula por 49 segundos e ficou marcada uma reunião para a semana que vem. Isso é um desdobramento significativo na principal crise diplomática entre os dois países, depois que ontem, ainda na segunda-feira, houve mais sanções sobre o Brasil, com o Instituto Lex, da família do Alexandre de Moraes, e a Viviane Batista de Moraes, a doutora Viviane Batista de Moraes, esposa de Alexandre, sendo sancionados. Uma coisa que também fez com que alguns veículos apurassem que não ia fazer questão nenhuma a delegação brasileira de se encontrar com Trump. Trump disse para eles se encontrarem ia ser uma antessala antes dos dois falarem. Não se sabia se eles iam se encontrar porque podia ser que o discurso do Lula começasse antes do Trump chegar. Nesse caso, o Lula sairia por um outro lado, eles não se encontrariam na antessala, porque o Lula disse que não ia esperar pelo presidente americano para falar depois. O que aconteceu foi, então, que eles chegaram a se encontrar, se abraçaram e ficou marcada uma conversa para a semana que vem. Novamente, isso depois que Lula tinha dito em uma entrevista à BBC Brasil que os Estados Unidos não queriam conversar e também confirmou que ele não tentou ligar para o Trump depois que o Trump disse que Lula poderia ligar a qualquer momento. Um grande desdobramento, então, na crise diplomática que, como a gente dizia, se agravou e a gente trouxe todo o contexto. Isso depois que, por exemplo, o ministro Alexandre Padilha da Saúde não esteve aqui por restrição de visto, um caso complicado. O ministro da Justiça, Lewandowski, também conseguiu, de última hora, restrições de vistos a vários oficiais brasileiros e a principal tensão entre os dois países, enquanto ocorre também uma investigação sobre a seção 301 da Lei Comercial Americana. A gente pode trazer já a reportagem aqui para o corte, então esse é o primeiro ponto. Agora, Manu, tem alguma coisa a acrescentar? Posso prosseguir para a gente falar de análise do que aconteceu por aqui?
Perfeito, Marcos. Na verdade, foi bem. Eu vou até trazer, eu separei uns tópicos aqui também para a gente discutir e que eu acho que são bem relevantes, mas foi realmente muito interessante porque a gente viu a declaração do Lula e, bom, vamos concordar, boa parte realmente da declaração dele foram críticas ao governo americano, né? Seja a questão das tarifas ou mesmo a questão do que está acontecendo ali na Palestina. Tiveram várias críticas que, por mais que não fosse diretamente questões dos Estados Unidos, eles fizeram críticas realmente sobre a liderança americana ali de Donald Trump. Até, por exemplo, o enfraquecimento do multilateralismo, a gente viu que tudo isso foi muito direcionado a críticas aos Estados Unidos e também Israel, né, que é parceiro e aliado dos Estados Unidos. Então foi interessante, porque, sendo honesta, eu não achei que o Donald Trump iria endereçar tão diretamente a questão do Brasil. Ele até endereçou algumas questões ali dos principais adversários dos Estados Unidos, como, por exemplo, a China e o Irã. No entanto, foi realmente uma surpresa para todos, até com esse anúncio agora de que semana que vem vamos ter essa reunião, algo muito importante, então, principalmente que vai ser uma reunião direta entre os dois líderes. Se você quiser complementar alguma coisa, Marcos, senão a gente também pode passar para outros tópicos. Não, perfeito, Manu. Eu acho que eu quero começar a nossa análise, quero começar a nossa conversa por aí também, agora que a gente já trouxe, então, a notícia, a breaking news, a notícia de última hora, de que vai ter um encontro entre Trump e Lula na semana que vem. Agora, uma coisa que é muito interessante quando a gente passa pela análise dos dois discursos, e aqui a gente sempre diferencia informação de análise, vou trazer minha percepção com base no que a gente estava escutando por aqui. Então, aliás, pessoal, só fazer o convite novamente, você que ainda não é inscrito, dá para chegar em 450 mil inscritos hoje, hein? Ajuda a gente nessa, você que está conhecendo agora o nosso trabalho, sempre estamos com tradução simultânea, é exclusiva, é a nossa tradução simultânea, e muitas vezes com reportagens como eu estou agora, na frente aqui do QG das Nações Unidas em Nova York, muitas vezes com correspondentes em loco. Bom, voltando então à análise para a gente falar a respeito do assunto. É muito interessante, porque a minha percepção foi que, quando a gente contrasta o discurso de Lula e o discurso de Trump, é precisamente como a gente falava. Existe uma frustração sobre como organizações multilaterais como a ONU não estão sendo capazes de cumprir papéis que agradem a algumas das maiores potências do mundo e não estão sendo capazes de mediar conflitos que antes pareciam encontrar solução através desses órgãos multilaterais. Agora, a proposta de para que lado a coisa vai é o que diverge. Então, como tá, ninguém parecia estar contente quando a gente contrasta o discurso dos dois com perspectivas antagônicas. Agora, o porquê não estão contentes e qual a solução é também onde eles mais divergem, apesar de convergirem no ponto que, como tá, não está adequado. Então, vou passar pelas percepções nesse sentido, para a gente trazer um pouco de contexto e análise para os discursos que a gente acabou de espiar, Manu. Lula falava sobre defesa do multilateralismo, reforma das estruturas, aumentar o Conselho de Segurança e, essencialmente, falava que tem que ter uma voz do Sul global. O que significa essencialmente o multilateralismo na prática, quando a gente fala de competição de grandes potências? Se a gente percebe as organizações que normalmente são ditas as defensoras do Sul global, vou passar por algumas aqui. CELAC mais China, G77 mais China, BRICS, Organização de Cooperação de Xangai. São comumente organizações repletas de países autoritários que se submetem principalmente à voz da China. Ou nos BRICS há alguma dúvida de que a segunda economia do mundo é aquela que fala mais. Por vezes, o Brasil é visto fazendo até os discursos mais radicais que a China evita fazer em organizações multilaterais e apelando também para a legitimidade com o Partido Comunista Chinês como um ente aí que daria algum tipo de legitimidade para isso. Até o governo americano, melhor dizendo, o Congresso americano fez uma estimativa há algum tempo atrás, eles monitoram constantemente quantos membros do Partido Comunista Chinês estão nas principais organizações da ONU. Quando se fala de voz do Sul global, para a gente ver como isso muitas vezes significa uma presença mais premente de entes autoritários ou da China, a gente pode falar sobre uma situação que saiu por volta de 2020, onde até 1/3 das agências da ONU estavam com membros do Partido Comunista Chinês no alto escalão ou diretamente comandando a agência, que é o maior número de qualquer país, tá? Nunca foi comparável assim a quantidade de membros que o Partido Comunista Chinês colocou no topo das agências. Aí, a gente também vai ver gente como Coreia do Norte, Cuba liderando Comissão de Direitos Humanos. Vai ver Coreia do Norte e Irã falando sobre paz e desnuclearização. E muitas vezes a crítica americana é que essas vozes do Sul global significam essencialmente dar para ditaduras que ou estão cometendo as piores violações de direitos humanos no mundo hoje, como é o caso da China, que o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU estima ter entre 1 e 3 milhões de pessoas em campos de internação no oeste do país pela sua fé e etnia. É um eufemismo para campos de concentração, também com cristãos sendo perseguidos, praticantes de Falun Dafa sendo perseguidos, em oposições-chave, onde podem moldar o debate global. Muitas vezes essa retórica é uma coisa que é muito questionada pelos Estados Unidos por isso. Agora, quando a gente vai para o outro lado disso e fala a respeito também da posição que Trump tomou, as propostas que ele trouxe, ele passou por um discurso onde ele pareceu desmontar muito do que eram os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.
Isso é uma coisa que está intimamente ligada também quando a gente fala sobre alguns outros projetos, como, por exemplo, a chamada Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. A gente está falando de algumas agendas que convergem, muitas vezes em pautas como imigração, questão climática, em termos de facilitar fronteiras abertas, em termos de falar sobre combate ao aquecimento global. Donald Trump pareceu passar ponto a ponto por isso e muitas vezes dizendo que a forma como a ONU estava agindo era ilegítima e estava fornecendo financiamento a pautas que eram muito complicadas e antagônicas aos interesses não só dos Estados Unidos, mas de países pelo mundo. Então, vamos dar um pouco de contexto para isso. Quando Trump falava de clima, ele fez um resgate histórico de outras declarações. Até a gente tem que trazer a apuração, então a gente está falando só do que ele falou. Claro, para ter a verificação de fatos, vou pedir que a apuração nos ajude também para verificar se é isso mesmo. Afinal de contas, alguns dos números que Trump disse no passado, a gente quer sempre ter a precisão e trazer para você uma fonte. Já que alguns números que ele trouxe no passado, não sei se era uma estimativa pessoal ou que a inteligência americana deu para ele, ou de onde vinham, não estavam tão precisos quanto a números oficialmente divulgados pela ONU. Mas o fato é que ele falou sobre fronteiras abertas seria um problema e sobre um financiamento tremendo para a questão de pauta migratória. E a gente viu isso mesmo. O Epoch Times tem um documentário original. Você que já é nosso assinante, que não é nosso assinante, que se não é nosso assinante, assina. Se já é nosso assinante, procura lá na Epoch TV Brasil. A gente tem um documentário sobre isso chamado A Farsa na Fronteira dos Estados Unidos, que documenta parte do que o presidente americano disse. O link para quem quer conhecer mais está aqui embaixo. O plano anual, por menos de R$1 por dia, está com um livro e frete grátis vindo de brinde. O livro Os 9 Comentários sobre o Partido Comunista. Não quero interromper agora a cobertura, depois a gente promove. Mas esse documentário traz bem essa pauta que está disponível para assinantes. É uma situação onde muitas vezes o financiamento para cruzar fronteiras, de forma muitas vezes à margem da legalidade, vem de organizações para a imigração da ONU. Então falou também sobre questão climática, sobre como muitas vezes a ONU falou que em 2000 vai ter uma catástrofe equivalente a um holocausto nuclear se não tiver um controle climático. Trump disse que em 89 falaram que o mundo aí estaria com países desaparecendo. E aí depois falou que até antes a ONU tinha falado em resfriamento global e passou a usar o termo mudança climática. E isso de fato são coisas verificáveis. O discurso sobre mudança climática da ONU mudou ao longo do tempo. Então, se por um lado... por favor, Manu. Não, é só porque você estava seguindo, e na verdade, assim, acho que esse era um tópico importante, mas é que eu ia, na verdade, trazer alguns outros tópicos dos que você tinha discutido antes e acabou avançando no outro ali também, que a gente poderia entrar mais nessa questão. É só porque por favor, eu queria Manu. voltar, na verdade, um pouquinho antes da gente entrar em tudo isso, porque você tocou em vários tópicos, acho que a gente poderia destrinchar eles um pouco mais. Não, claro, Manu, bom, encerrando, basicamente a gente vê que ninguém estava contente com o modelo de governança atual. Trump, por um lado, criticando a Agenda 2030 e falando que o modelo de cooperação devia ser diferente, e criticando as metas, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Por outro lado, Lula também criticando, falando que deveria ter uma voz maior do Sul Global, que por muitas vezes significa mais voz quando a gente fala de Partido Comunista Chinês e regimes autoritários. Só esse contraste que eu queria trazer. Desculpa a fala longa, por favor, Manu. Não, perfeito, Marcos. Na verdade, só para a gente desdobrar isso daí, porque são vários tópicos importantes que eu acho que a gente precisa, às vezes, se ater um pouco mais a algumas coisas ali que você passou e que realmente são muito relevantes. Por exemplo, uma das principais críticas que tem vindo à tona hoje é realmente essa questão da atuação, por exemplo, da China no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Justamente hoje, a gente teve uma declaração da ONU e da União Europeia, porque a China condenou nesse último dia 19 uma jornalista que é conhecida como Jian Jiang, que foi uma das principais pessoas que denunciou o que estava acontecendo ali no início da Covid-19, inclusive denunciou que eles estavam fazendo a cremação de vários corpos, que a China estava ali alterando os números das pessoas que faleceram, as denúncias trazidas por essa jornalista. E, na época, ela foi condenada à prisão pelo que eles consideraram de causar problemas no país. E agora, no dia 19, eles condenaram ela a mais 4 anos de prisão e, de acordo com uma página que até traz informações sobre o estado dela, do que está acontecendo ali dentro da China, eles falam que, na verdade, o julgamento dela foi fechado, então eles não realmente têm informações sobre como tudo isso foi trazido à tona pelo poder judiciário ali da China e se realmente aconteceu de uma forma legal. Um caso que é bem polêmico, porque justamente trata de um dos pontos ali que Donald Trump destacou, que é a liberdade de expressão, porque justamente essa jornalista foi presa na China, agora condenada a mais 4 anos, justamente por ter trazido informações sobre a Covid-19. E eu só estou tocando nesse ponto porque realmente dos pontos de maiores críticas e que vem nisso tudo
é a atuação de vários países que são grandes violadores de direitos humanos, como a China. Como você já comentou, a China é acusada de perseguir várias minorias religiosas ali dentro do país, como, por exemplo, praticantes de Falun Gong, muçulmanos uigures e até mesmo cristãos, e ela está participando ativamente no Conselho de Direitos Humanos da ONU, inclusive com várias instituições grandes, como a Human Rights Watch, fazendo várias críticas, dizendo que, inclusive, a China não estaria apta a realmente participar desse Conselho de Direitos Humanos. Isso é interessante porque realmente traz à tona os questionamentos sobre a validade da atuação da ONU neste momento, onde a gente tem essa questão realmente de atuação de vários países e atuando em alguns órgãos ali, onde aqueles países possuem várias complicações e talvez não pudessem, realmente não estejam atuando da melhor forma possível dentro dessas organizações. Então, tudo isso é bem delicado e eu achei muito importante essas análises que você trouxe, porque realmente é um contexto muito complexo. A gente até viu Donald Trump fazendo uma pressão maior para os países europeus pararem de comprar esse gás russo e falando sobre a pressão que ele tem feito, inclusive sobre China e Rússia, que, como você comentou ali, são países integrantes do BRICS. Então, justamente neste momento de aumentar a pressão para encerrar essa guerra ali na Ucrânia, e surge em um momento onde Trump já fez várias críticas ao BRICS, inclusive dizendo que o BRICS teria intenções de tentar ali derrubar o dólar, causar prejuízos ao dólar. Então, realmente é um momento bem delicado. Se você quiser trazer mais complementos também para a gente. Bom, eu acho que a gente conseguiu pontuar bem o contraste entre os dois e a gente pode desdobrar a partir do ângulo que você está falando sobre blocos de poder e a posição da China. Por quê? Porque isso é tão relevante quando a gente vai analisar o contraste entre os dois discursos. Porque muitas vezes o discurso multilateral significa a aproximação à potência que mais antagoniza os Estados Unidos ou antagoniza a estrutura global atual, a estrutura do poderio americano. Isso é interessante porque até quando a gente volta lá atrás para o século passado, muita gente diz para rejeitar a mentalidade de Guerra Fria. É até uma frase comum que vem do Partido Comunista Chinês e pareceu estar reiterada no espírito do discurso do presidente brasileiro. Mas uma das questões quando a gente fala de espírito de Guerra Fria é que havia, por exemplo, um movimento dos países não alinhados que era liderado por ninguém menos que Fidel Castro, chefe do Partido Comunista Cubano. Uma coisa que dava tom a organizações de paz lideradas pela União Soviética enquanto estava ativamente envolvida em conflitos. Quando se fala de multilateralismo, muitas vezes o eufemismo desse discurso passa a ser adotado pelo Partido Comunista Chinês. Assim como o jargão, uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, significa também a exportação do modelo chinês para fora. Isso é parte do que a gente pode pontuar quando a gente fala disso e desse contraste. Então foi bem apontado por ti, Manu. E até, já que a gente está no assunto, que está orgânico aqui o negócio, eu vou convidar o pessoal para conhecer. Manu, traz o livro. Então eu convido vocês a conhecerem até essa obra, antes da gente prosseguir para falar de outras pautas. Mas para você que está interessado em China e direitos humanos, o livro que a Manu está segurando se chama 9 Comentários sobre o Partido Comunista. Esse é um livro publicado pelo Epoch Times em 2004. O Epoch Times foi fundado por sobreviventes de perseguição religiosa dentro da China. Em 1999, o Partido Comunista Chinês começou uma repressão brutal à prática pacífica de meditação chamada Falun Gong ou Falun Dafa. Os fundadores do Epoch Times eram sobreviventes dessa perseguição religiosa que, com um regime fechado, suprimindo toda a informação, corajosamente fizeram essa publicação como voluntários nos Estados Unidos para trazer essa voz para o mundo. De lá para cá, a partir do esforço de voluntários, chegamos ao 4º maior jornal por volume de assinantes nos Estados Unidos, com filiais em 36 países e 23 idiomas. Essa série editorial foi publicada em 2004 e, de lá para cá, essa série editorial, circulando clandestinamente na China, abriu os olhos de muitos chineses pela primeira vez para a verdadeira história de genocídio do Partido Comunista e a verdadeira história da China, riquíssima em cultura e espiritualidade antes do Partido Comunista. Tão importante foi que começou o maior movimento de direitos civis da história, com 450 milhões de pessoas renunciando seus juramentos ao partido, entre filiados ou pessoas que fizeram um juramento na escola, na Liga da Juventude Comunista e em organizações satélite. Por aí, então, a gente tem um retrato do que se trata e esse livro está vindo de graça, com frete grátis, para você que estiver ganhando acesso a todos os nossos documentários, todo o nosso conteúdo premium, por menos de R$1 por dia na Epoch TV Brasil. Então, tá aí, então, feita a promoção para você que tiver interesse, conheça mais no link abaixo e nos links aqui do lado. Bom, desculpa te cortar aí para isso, mas não é só que eu achei que era o momento propício. Não, perfeito, a gente pode tocar a pauta para seguir. Não, perfeito. Bom,
Então, eu acho que quem quiser comprar, quem quiser garantir, na verdade, o seu acesso a esse livro dos 9 comentários e também a nossa plataforma da Epoch TV Brasil, a produção vai colocar aqui para vocês no chat os links para vocês conferirem, vale muito a pena. Inclusive, mais tarde, nós vamos trazer para vocês um trailer aqui, que é um trailer que, na verdade, é justamente sobre um documentário que a gente tem, que trata sobre a questão da imigração ilegal ali nos Estados Unidos e a relação com algumas instituições internacionais. Então, é realmente um documentário que tem tudo a ver com algumas das pautas que foram endereçadas hoje, um documentário muito interessante. E até, na verdade, eu vou pedir para a produção, se vocês puderem já colocar um minutinho aqui, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, quem quiser conferir o que a gente tem ali na Epoch TV Brasil, se a produção puder colocar aqui o Border Deception. E daí eu volto com o Marcos em 1 minuto, o trailer é muito curto, só para a gente conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui. De que serve o muro se a crise da fronteira está sendo facilitada pelas Nações Unidas trabalhando com ONGs? Muitas das pessoas que não conseguem vistos, elas vêm, elas começam no México, começam na América do Sul. Esse é um esforço coordenado? E se é, qual o motivo? As pessoas vêm e pedem asilo porque têm crianças, mas são as mesmas crianças toda semana. Eles começaram a testar DNA para garantir que as crianças eram mesmo filhas dos pais. 30% não eram. O que realmente está acontecendo na fronteira do México com os Estados Unidos? Esses são todos casos de tráfico humano das últimas 2 semanas. O que causou a mudança da política americana para a imigração em massa? Mais uma de nossas grandes produções. Você pode ter acesso a ela e muito mais assinando agora a Epoch TV Brasil. Só até domingo estamos com uma promoção especial, comemorando o lançamento de nossa nova série. Perfeito, a gente conferiu então o Border Deception, que é um dos documentários que a gente tem ali na Epoch TV Brasil. Até peço desculpa, pessoal, quem conferiu ali uma das nossas chamadas antigas. O trailer estava com essa chamada antiga, a gente não sabia, então perdão. Mas é isso, se vocês quiserem conferir esse documentário e vários outros, inclusive a gente estava falando aqui sobre China, não é por nada, mas o Epoch Times, a plataforma de streaming do Epoch Times Brasil, é uma das mais ricas aqui do Brasil com conteúdo sobre China. Como o Marcos falou, o Epoch Times foi fundado por dissidentes chineses ali nos Estados Unidos, por isso a gente tem acesso a muitas informações primárias do que está acontecendo ali dentro. Se você quiser entender, então, a atuação da China, inclusive, como tem sido o aumento da atuação da China cada vez mais aqui no Brasil e na América Latina, nós também temos um documentário sobre isso lá na plataforma. Confiram os nossos conteúdos, vale muito a pena. Marcos, eu volto com você, então, para a gente endereçar um desses tópicos. Na verdade, eu queria tocar num ponto que você falou ali no finalzinho e que eu acho que é muito relevante, porque foi o seguinte: Donald Trump estava fazendo uma crítica à transição verde. Ele comentou, né, sobre a questão, por exemplo, da Alemanha, que ficou dependente disso. E ele fez várias críticas à China, justamente porque eles estão vendendo muitos itens importantes para essa transição verde. Por exemplo, a China tem liderado a venda de, por exemplo, baterias de lítio, a produção dos carros elétricos, além disso, até mesmo dos painéis solares. Em contrapartida, a China, na verdade, não tem feito essa transição verde. Eles têm utilizado cada vez mais carvão. Inclusive, no ano passado, eles tiveram um recorde dos últimos 10 anos do maior uso de carvão. Então, Donald Trump trouxe justamente essa questão da preocupação. E o ponto que eu quero trazer aqui para você, para a gente discutir, é que Trump falou sobre essa questão de como, na verdade, isso cede a certos países um monopólio desse setor. E a gente tem visto isso acontecer com a China, porque, por exemplo, eles detêm o controle ali da cadeia de processamento do lítio, que é o material utilizado para a produção das baterias elétricas, das baterias de lítio que são utilizados nos carros elétricos, e a gente vê cada vez mais uma inundação ali, utilização desses carros elétricos. Então, minha pergunta para você é, diante disso tudo, você realmente vê esse maior monopólio, talvez, desses países, através dessa transição energética que está acontecendo? Se você quiser trazer para a gente mais algumas análises sobre isso, sobre essas críticas, na verdade, feitas por Donald Trump nesse momento tão delicado. Assim como as críticas do Donald Trump foram muito direcionadas no sentido de falar sobre a questão de mudança climática e sobre como a retórica da ONU havia mudado anteriormente, quando se fala de transição energética, e é uma pauta muito presente também, foi também presente no discurso do presidente brasileiro, quando a gente fala da questão de transição energética, uma das críticas de Trump é que isso poderia alienar a produção de combustíveis fósseis e, enquanto seria um problema industrial para os Estados Unidos e para aliados americanos,
também é uma coisa que mudaria drasticamente o equilíbrio de forças em favor de adversários dos Estados Unidos. Uma das coisas que ele sempre fala é que, por exemplo, a Rússia e China muitas vezes estão exportando questões de transição energética, de baterias, produção de energia eólica ou produção de energia solar, ao mesmo tempo em que são alguns dos países que mais trabalham com energia carbonífera, né, termoelétricas à base de carvão, ou com energia nuclear, enquanto essas fontes de energia não são tão utilizadas por potências ocidentais. Ele já chegou no mandato falando que a coisa não ia ser mais por aí. Para ajudar a gente a entender o porquê, a partir de uma perspectiva geopolítica, eu vou trazer a seguinte provocação para o público. Quando a gente fala, por exemplo, e eu vou citar oficiais que a gente já entrevistou do governo Trump anterior, como o Bart Marcois, que lidava justamente com a questão energética nas relações exteriores. Quando existe uma menor produção de petróleo porque os Estados Unidos, ou uma menor produção de barris de petróleo ou de energia carbonífera porque os Estados Unidos querem fazer uma transição energética, uma transição verde, isso tem um efeito colateral na geopolítica de também subir o preço do barril de petróleo, subir o preço do carvão. E isso faz com que, por exemplo, a Rússia, e essa era uma crítica muito grande de oficiais do governo Trump durante o governo do primeiro mandato, falavam isso na imprensa direto durante o governo de Joe Biden. Quando você para com essa produção, isso sobe o preço do barril de petróleo e isso permite que a Rússia tenha um produto de um ticket mais alto sendo vendido no mercado internacional, permite que o Irã tenha um produto com um ticket mais alto sendo vendido no mercado internacional. Então, essencialmente, esses países produtores de petróleo com agendas que são adversárias aos Estados Unidos, que são opositoras aos Estados Unidos, têm um recurso de financiamento maior, ao mesmo tempo que a indústria americana fica com energia mais cara. Então, parte de toda a estratégia, quando a gente fala de tarifas, anda junto, assim, a estratégia de tarifas anda lado a lado com a estratégia energética do governo Trump, que é precisamente, olha, a gente vai baratear a energia para tornar barato produzir nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, isso vai deixar as vantagens competitivas da China em comparação menores, e isso também vai fazer com que o Irã, com que a Rússia, com que outros países tenham menos recurso para o financiamento da sua máquina de guerra. Ele, por isso, bateu até tão forte nessa tecla dos países europeus não comprarem o petróleo e o gás da Rússia e comprarem ao invés dos Estados Unidos. É uma questão de reduzir a alavancagem que a Rússia teria para lidar com esses países, mas também uma questão de reduzir a demanda e fazer um câmbio, então, fazer uma alteração na dinâmica de preços internacionais. Então, quando se fala de transição energética, as implicações geopolíticas disso são muito grandes e acredito que é por isso que esteve tão presente até na fala do presidente Donald Trump esse ponto, Manu. Perfeito, Marcos. Foram ótimos pontos que você trouxe para a gente. Realmente é muito importante a gente ver como tudo isso vai se entrelaçando e, na verdade, a gente vai compreendendo melhor um pouco algumas atitudes, algumas decisões que têm sido tomadas por todos os países nos últimos tempos, tanto da China por tentar incentivar essa transição energética, Donald Trump por tomar essas medidas agora de impor tarifas em outros países. Inclusive, ele tem, como você trouxe alguns detalhes sobre essa questão, ele tem um dos objetivos dele é trazer realmente a produção novamente ali para os Estados Unidos. Ele, inclusive, chegou a fazer, não foi necessariamente algumas críticas, mas ele expressou o seu desejo de que no futuro eles, de alguma forma, pudessem fazer com que o dólar fosse um pouco mais baixo, porque atualmente isso, de acordo com Donald Trump, não favoreceria os Estados Unidos, já que na hora de exportar produtos, isso acabaria ficando muito caro para outros países e países, por exemplo, que tem uma moeda mais fraca e que tem uma produção grande, como, por exemplo, a China ou mesmo a Índia, eles estariam realmente tendo uma vantagem sobre isso. E até uma outra questão também que é interessante, Marcos, que eu acho que valeria a pena a gente tocar aqui, porque além dessas declarações que a gente vai ter ali, são as declarações oficiais, várias outras reuniões vão acontecer em paralelo, como, por exemplo, a reunião que a gente já comentou com o Javier Milei, Donald Trump e também Benjamin Netanyahu. Além disso, o Volodymyr Zelensky também já disse que ele vai ter uma reunião com Donald Trump para eles discutirem sobre as questões ali, um cessar-fogo, a tentativa de um acordo de paz com a Rússia. Se você quiser também trazer alguns detalhes, algumas perspectivas sobre esses encontros. Bom, o Trump começou o discurso como ele sempre começa, falando que os Estados Unidos são o país mais quente do mundo agora. Eu estava até aqui brincando com o Frederico, que está na cinegrafia comigo. Eu estava ouvindo, né, enquanto a gente estava aguardando para voltar, e ele me perguntou, ele já falou que o rei da Arábia Saudita, que falou que é o país mais quente, ele já falou que ele parou 7 guerras, e a gente foi checando todas as caixas. Então, algumas das questões que ele falou são coisas que já são repetitivas, mas é porque alguns problemas e alguns dos desafios que ele tem enfrentado nesse mandato são também persistentes, e isso é coisa até da personalidade do presidente americano. Ame ou odeio, aqui não é questão de juízo de valor, mas uma das coisas que a gente sempre observa nos discursos dele. Então, vamos falar dessa questão de Rússia e Ucrânia. Uma das coisas que ele sempre fala é que ele parou 7 guerras, ele achou que essa daqui ia ser a mais fácil e se provou ser a mais difícil.
e ele disse que achava que seria mais fácil pela relação dele com o Putin. E, de fato, Putin vai para o Alasca e depois tem reunião com a maior quantidade de líderes europeus que já visitaram a Casa Branca junto com o Zelensky, e fala e promete que vai ter conversa, e a conversa não sai, e mais, enquanto essas conversas parecem progredir, debaixo da superfície, o que a gente vê é um aumento dos ataques enquanto isso acontece. Então, a questão de Rússia e Ucrânia é uma questão muito delicada. O fato é que a agenda do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está recheada aqui na ONU. Ele vai estar se encontrando com dezenas de dignatários internacionais. A equipe dele também vai estar tendo reuniões ao longo desses dias para ver se é possível progredir algum tipo de solução. Entretanto, não é motivo para muitos analistas para aumentar as esperanças. Nesse mundo tão conflituoso, onde organizações multilaterais como a ONU parecem menos e menos conseguir mediar esse tipo de conflito, o que restaria seria a tentativa de uma negociação direta e uma conversação direta entre chefes de Estado. Donald Trump tentou intermediar isso e não tem conseguido. Mas um dos pontos que ele reiterou é que se quer muito, todos os líderes querem a paz na Ucrânia e vão querer a paz também no Oriente Médio. A gente pode falar de Oriente Médio na sequência. Entretanto, quando a gente está falando ali da questão Rússia e Ucrânia, por enquanto parece que o impasse persiste. E na dinâmica que eu havia comentado, muitas vezes parece que vai haver muito diálogo, enquanto isso acontece, um aumento dos ataques por baixo da superfície. O que vai acontecer? Aguardamos para ver. Por enquanto, não parece que a ONU tenha força para resolver esse tipo de situação, e a situação é até mais dramática em Gaza, se quiser que a gente dê o gancho para aí, Manu. Perfeito, Marcos. Antes da gente seguir, eu só quero reforçar o convite para quem estiver assistindo aqui para se inscrever no canal, para também ativar aqui o sininho das notificações. A gente tem a programação diária, que é o Epoch News com o Marcos Schottges. Esses dias eu estava no lugar dele. No entanto, quando ele retornar para o Brasil, que agora ele está ali em Nova York fazendo justamente essa cobertura da Assembleia da ONU, mas semana que vem ele já vai estar com vocês trazendo várias notícias sobre geopolítica, trazendo várias atualizações muito importantes. Então, se você gosta realmente desse tipo de cobertura, já lembre-se de se inscrever aqui no canal. Nós tentamos fazer o máximo possível essas transmissões especiais para trazer para vocês esses conteúdos tão ricos e que muitas vezes não são tão de fácil acesso aqui no Brasil, justamente por conta do idioma. Então, por isso que nós focamos muito nessa questão das traduções. E para quem ainda tem dúvidas sobre se a gente utiliza IA ou não, a gente não usa IA. Nós, para todas as traduções, utilizamos realmente uma pessoa para fazer essa tradução diretamente para vocês. Então, só para a gente entender. E outra questão também é que a gente não utiliza gravações antigas, então tudo muito fresquinho para vocês na hora que acontece. Então, já lembre-se de se inscrever aqui no canal. E quem quiser também adquirir o nosso conteúdo, que é os 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês, vou pedir para a produção deixar os links aqui na descrição. Não percam tempo, porque o Marcos até destacou isso, mas, gente, essa edição está muito, muito especial. E eu também tenho destacado essa questão na chamada esses dias, que é a gente vê uma atuação cada vez maior da China aqui no nosso país. Não somente no comércio, mas em todos os setores possíveis e imagináveis, inclusive na mídia. E muitas pessoas ficam se questionando, será que é verdade? O que será que é verdade ou não é? Então, por isso é muito importante vocês consumirem muitas informações para compreender o que realmente está acontecendo. E este livro é um livro muito rico que vai trazer para vocês informações que não tem em outros lugares, principalmente aqui no Brasil. Por isso, quem quiser aproveitar o livro dos 9 comentários sobre o Partido Comunista e ainda ter acesso a vários documentários e entrevistas, que vale destacar, não é só o que tem na plataforma. Todas as semanas a gente tem um conteúdo novo ali na plataforma, então sempre trazendo atualizações para vocês. Bom, então vou pedir para a produção deixar ali no chat. Quem quiser assinar a Epoch TV Brasil também vai levar o nosso livro dos 9 comentários de graça junto. E Marcos, eu te chamo então talvez para as nossas conclusões finais. Se você quiser, a gente pode endereçar a questão mesmo do Oriente Médio, que você comentou, e Donald Trump realmente destacou bastante essa questão, tanto do ataque que ele fez conjuntamente ali com Israel, contra as usinas nucleares do Irã e até mesmo os esforços americanos para impedir que o Irã tenha acesso a essas bombas nucleares. De acordo com o que Trump disse, o Irã seria o país que mais promove essas organizações, esses grupos terroristas no mundo, então não seria aceitável para eles ter acesso a bombas nucleares. Se você quiser trazer para a gente algumas análises sobre essa questão. Manu, eu acho que até a questão do Oriente Médio, o Irã é sim uma pauta importante, mas muito mais no contexto onde existe uma discordância muito grande sobre a atuação de Israel, seja no ataque da Guerra dos 12 Dias, envolvendo os Estados Unidos com as bombas que atingiram Natanz, Esfahan e Fordo, que são as usinas nucleares do Irã, ou no ataque que houve enquanto ao Catar, quanto aos líderes do Hamas que estavam se reunindo então no Catar. A gente aguarda como outro dos pontos de atenção dessa cúpula das Nações Unidas, e você vai conferir aqui no Epoch Times com tradução simultânea, o discurso de Benjamin Netanyahu, que vai acontecer no dia 26.
fica atento, você vai conferir aqui a cobertura especial com o pré, ao vivo e pós, como você já conhece ou como está conhecendo agora. Então, uma das questões principais passa por tudo isso, mas quando a gente fala de Oriente Médio, a discordância quanto ao que deve acontecer no sentido de reconhecimento do Estado palestino é uma das principais tensões que acho que a gente vai descobrir para que lado vai nos próximos dias. A gente já teve França, Reino Unido, Canadá, ou já reconheceram o Estado palestino ou vão reconhecer. A lista vai aí. França, Canadá, Reino Unido, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Luxemburgo, Bélgica, são alguns dos países que estão fazendo o reconhecimento de um Estado palestino. É uma coisa que o governo americano considera e o governo israelense considera que é uma recompensa ao Hamas, e o Trump falou disso também. E aqui em volta, que nem eu falei quando a gente estava fazendo a abertura da transmissão, até teve um manifestante que chegou a colocar um cartaz aqui atrás de mim, logo antes da gente começar a tradução simultânea, da gente começar a transmitir os discursos, e estava com um canal de um cartaz de Palestina Livre, etc. É uma das principais pautas que a gente vê aqui em volta. Então, um dos pontos nevrálgicos é isso, a discordância entre a abordagem do governo americano e israelense e alguns dos outros membros, e eu acho que todo mundo tem que ficar de olho, que a gente vai ter mais desfecho sobre isso, vindo no dia 26, quando for a fala de Benjamin Netanyahu, que você vai acompanhar por aqui. Mano, eu queria acrescentar também, lembrando, o livro, o plano anual da Apple TV está menos de R$1 por dia, você recebe o livro de graça, com frete grátis, é uma edição especial só para quem estiver assinando, é diferente da que você vai encontrar nas livrarias, essa tem capa de alto relevo e vai com uma carta da nossa equipe editorial, comigo assinando como editor. Então, vale a pena, fica aí o convite, é um presente especial que a gente vai estar enviando com frete grátis para sua casa no plano anual, que vai te sair por menos de R$1 por dia, absolutamente imperdível. Como uma consideração final, eu gostaria também de agradecer imensamente ao público que esteve conosco. Para a gente é sempre um esforço fazer uma transmissão como essa, então eu queria dizer que foi um prazer e uma honra. Parabéns pela condução, Manu, e eu aguardo você na nossa programação aqui no Epoch Times, sempre com o melhor de notícia internacional para você. Obrigado, Manu, obrigado ao público. Perfeito, Marcos, muito obrigada. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Lembrando que o Marcos está ali fazendo a transmissão diretamente da frente da sede da ONU para trazer para a gente várias informações sobre essa cobertura. Esperamos vocês, então, no dia 26. Já lembre-se de se inscrever aqui no canal. É muito importante porque assim vocês vão receber as notificações do canal. Além dessas transmissões especiais, a gente traz também outros conteúdos, os conteúdos diários que o Marcos traz aqui na nossa programação. Então, fiquem de olho, acompanhem. Nós temos muito mais coisas aí na frente para vocês. Já se inscrevam aqui no canal e eu aguardo vocês numa próxima. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Manu. Na verdade, eu acabei esquecendo de dar um recado muito importante para o público. Até, Marcos, se você quiser fazer a chamada, porque quando a gente encerrar essa live, nós vamos direcionar vocês para uma entrevista muito importante que o Marcos fez com o congressista americano Carlos Ximenes. Marcos, se você quiser trazer para o público sobre o que você falou com ele. Onde é que estava com a cabeça? A gente vai ter a seguir, então, uma entrevista com o congressista, só ficar aqui que você vai ser redirecionado, com o congressista Carlos Ximenes. Ele é um congressista americano republicano na Flórida. Eu fiz essa entrevista nos estúdios do Epoch Times em Washington, D.C., na sexta-feira. Ele falou sobre uma série de questões, desde a descoberta de que cubanos estavam sendo enviados pelo Partido Comunista Cubano para lutar pela Rússia contra a Ucrânia. Ele falou também a respeito de Brasil, falou a respeito das retaliações ao Brasil, uma entrevista exclusiva com um dos congressistas americanos mais anticomunistas, mais aguerridos, observando a América Latina, ele que é também descendente de cubanos, entrevista exclusiva, imperdível, que você vai conferir na sequência aqui no Epoch Times Brasil. Então confira a minha entrevista com o congressista Carlos Ximenes. Meu muitíssimo obrigado a você. Novamente, então, foi um prazer e uma honra, e você vai ficar com o Carlos Ximenes. Obrigado, Manu, obrigado ao público. Muito obrigada, Marcos. Aguardamos vocês na próxima transmissão.